E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 7/3/18:47. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Vamos falar do que interessa, galera. Gráficos. Vamos lá, vamos lá. Bom, galera, só lembrando vocês, hoje a gente operou, a gente não conseguiu, infelizmente, cara, a gente não conseguiu pegar essa queda toda. A gente conseguiu pegar só essa merreca aqui na alta. Como eu falei para vocês, era um cenário que eu não estava acreditando, justamente por conta dessas várias POCs aqui. E como eu sempre falo para vocês, quando eu estou perto de várias POCs, eu tenho um pouquinho de dificuldade de entrar short, mas por mais que os gráficos aqui menores indicam para que eu faça isso, né? Eu levo muito em consideração o nível de POCs, principalmente as POCs que estão bem destacadas. Então, por isso, eu não peguei essa venda toda. Pagou quanto? Nem sei quanto é que pagou. Vamos ver aqui, lá do topo até o fechamento pagou 3.800 pontos, galera. Uma queda bem acentuada mesmo, tá? Mas o que importa foi que a gente pegou aqui, a gente saiu com 410, colocou o trade no 0 a 0, trade tirou a gente e veio para baixo. Como vocês sabem, a gente só faz uma operação por dia e é isso. Vamos ver aí o que a gente faz para os demais dias agora, tá? Lembrando que a gente fez um padrão aqui, que o nosso nível de distribuição tá lá em cima, tá? E aí a gente tem como base aqui o pregão do dia 1, 2, 3, 4, 5, D-5 e D-6 aqui como base para fazer algum trade aí no pregão de amanhã, beleza? Então, galera, foi isso que aconteceu no mercado hoje. O mercado derreteu, deu indícios aqui no gráfico de 1 minuto. Vou só colocar vocês aqui, ó. Deixa eu tentar aqui ver aqui para ficar melhor. Tá aqui, ó, a gente pegou essa subida. E aí eu até falei para vocês o risco dessa operação. Eu falei, galera, vou fazer minha parcial, vou travar o trade no 0 a 0 porque tem risco. Justamente essa barra vermelha nessa região, justamente o range lá no gráfico de M5, M10, que seria essa região aqui também, tá? Então, eu estava falando que a gente correria esse risco aqui, a gente pegar aqui uma queda forte, não tão forte, mas pelo menos que viesse buscar o nosso 0 a 0 aqui para poder subir. Só que a gente rompeu o ponto de controle, barra vermelha também, e nessa hora que eu não estava mais, eu deixei no 0 a 0 e foda-se o gráfico, e aí quando eu fui ver agora, a gente caiu aí quase 4.000 pontos, então foi uma queda bem considerável, tá? Mas o que importa é que a gente conseguiu sair positivo aqui e pegou só um 0 a 0 de um contrato, beleza? Então, galera, o que acontece? Vamos lá. Então, isso aqui foi o que aconteceu hoje. Vamos começar pelo diário. Galera, o diário é o seguinte, só um minuto. Então, galera, vamos lá. O que acontece? A gente teve... Cara, eu não estava acreditando que isso aqui acontecesse, tá? Eu não estava acreditando que isso aqui acontecesse. Primeiramente, que a gente testou uma vez que foi para cima, eu falei, claro, que ia ser um pregão de alta, e realmente não foi o que aconteceu. A gente teve outro padrão de rejeição, mas nota que a gente está vindo... a gente vindo buscar essa barra de alto fluxo lá do pregão do dia 22/2. Então, aqui é uma barra de alto fluxo que botou o mercado para cima. Então, a gente está vindo testar praticamente ela, mas perdendo aquela barra laranja lá do pregão do dia 22/2/2021, tá? Então, aqui é um padrão de rejeição? É um padrão de rejeição. Mas agora a gente tem que perder essa barra aqui para a gente começar a falar novamente aqui de uma correção entre 99,98 e 95,53, tá? Que ela continua sendo nosso nível de pernada seca, que a gente ainda não virou, né? E se eu traçar aqui um ABC daqui, ó, desse ponto para esse ponto, e vamos dizer que aqui realmente for o topo, eu tenho uma projeção um pouquinho mais acentuada do que esses 99, mas não vou falar disso ainda, tá? Eu quero que a gente confirme o rompimento dessa barra laranja, dessa barra amarela, para a gente ter uma queda um pouco mais acentuada, porque como a gente tem aqui uma barra de alto fluxo, os pregões seguintes foram pregões de alta, a gente caracterizou isso aqui como uma absorção. Então, a gente pode estar fazendo o quê? Possivelmente um teste de oferta em cima dessa barra para poder botar o mercado novamente para cima, tá? Mas isso não está confirmado. A única coisa que está confirmada é que a gente teve um padrão de rejeição justamente em cima dessa barra de alto fluxo aqui do pregão do dia 22/2/2021. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. E vendo esse padrão num gráfico diário, e a gente vai para um gráfico de M10 ou M5, a gente vê que a gente está em um padrão totalmente aqui de queda, né? Só que a gente tem que levar algumas considerações e essas considerações eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. Padrão de gráfico diário, rejeição. Então, aqui é um cenário de queda, tá? Um cenário de queda, certo? Porém,
a gente possivelmente está fazendo um teste de oferta nessa região. Então, a gente tem que ficar ligado em alguns pontos, porque praticamente a gente pode vir aqui corrigir os 50% dessa barra. Provavelmente a gente venha testar aqui os 50%. E a perda dessa barra aqui pode levar entrar a oferta no mercado justamente porque tem play posicionado nessa região aqui e essa galera pode estopar. Então, pode acontecer isso, certo? Então, a gente está aqui no meio termo, um padrão de rejeição, mas aqui perto de um possível teste de oferta. Então, a gente tem que ficar aí super antenado. O padrão que fez, agora vamos para o gráfico de M10. O padrão que fez hoje, galera, foi um padrão que, tipo, a gente deixou o nível de acumulação lá em cima, praticamente uma POC dupla nessa região. Vou tirar algumas POCs daqui para não ficar, tipo, um setup do varal cheio de linha. Mas a gente está a quase 3.000 pontos de distância do nível de POC, né? Então, a gente tem como, vamos levar em consideração essa POC aqui e esse nível de POC para tentar fazer alguma coisa. E lembrando que amanhã é um dia que eu passo 12 horas no serviço, então não vou poder operar. E mesmo se eu pudesse nessas regiões aqui, eu ficaria meio naquela de operar, tá? De fazer a operação justamente porque a gente teve uma queda bastante acentuada. Se eu for levar em consideração aqui também padrão de ABC, galera, eu vou puxar daqui ABC, né? Foi aqui, né? O topo, né? Então, praticamente, a gente está rompendo 127%. Geralmente, quando a gente rompe com 127%, a gente começa a falar de uma possível onda impulsora, tá? Mas, lembrando novamente, estamos aqui perto de um nível de acumulação. Então, e aí? Será que a gente vai bater aqui, vai começar a subir, vai pegar a retomada de alta? Então, isso aqui a gente vai ver as probabilidades agora, nesse exato momento, certo? Então, gráfico de 1 minuto, vamos só para ver o que está acontecendo. A gente está trabalhando abaixo de um ponto de controle interessante do pregão de dia 4, exatamente, sexta-feira, né? Exatamente, pregão de sexta-feira. A gente rompeu aqui com barra vermelha ainda, aqui, ó, e veio para baixo. Significa, cara, é isso que eu falo para vocês, tá? Vou marcar aqui a canetinha. E quando esse padrão acontece, quando a gente rompe, eu não vi isso aqui, sinceramente, mesmo assim, acho que eu não teria coragem de comprar, vender justamente por conta das POCs, né? Eu não teria coragem. Geralmente, quando acontece... Olha esse padrão aqui, ó. O que a gente fez? A gente pegou, marcou o ponto de controle deles. O ponto de controle deles está aqui, certo? E o que a gente fez? A gente fez aqui, ó, uma onda grande nessa região. Então, eu vou marcar o ponto de controle deles. Ó, se aqui for o ponto de controle dos vendidos, então a gente tem que ver se aí a gente tem mais força compradora ou vendedora. Até o momento aqui, nesses níveis aqui, a gente teve mais força compradora. Só que é um momento quando a gente rompe essa região aqui, significa que essa galera aqui vai ficar em desvantagem. Eles vão ficar aqui com... sim, em desvantagem, tá? Eles vão calça riada, vamos dizer assim. Então, o que eles têm que fazer, já que eles estão todos ali comprados, né? Não é porque dizer que a onda é vermelha é vendido. Não. A gente tem os dois lados, quem compra e quem vende. Para acontecer uma negociação, a gente tem que ter os dois lados. Então, beleza, essa onda que foi vermelha, foi vendedora, foi. Mas quem ganhou aqui no pregão do dia 4? Quem comprou, não quem vendeu. Só que agora a gente rompeu o ponto de controle deles. Então, significa que os comprados que aqui estavam comandando nessa região perderam a batalha e vão ter que estopar as posições. Então, o que acontece? Entra a oferta no mercado e o mercado vem para baixo. Justamente porque essa galera aqui está estopando, né? Certo? Então, vamos lá. A gente fez outro ponto de controle interessante e vale a pena a gente marcar. Vamos ver se vale a pena a gente marcar. Vamos ver. Ó, nessa região aqui. Então, a gente tem esse ponto de controle que a gente perdeu e tem esse ponto de controle. Esse ponto de controle aqui é maior, então eu vou trazer ele para cá. Eu vou tirar esse ponto de controle e vou focar nesse camarada aqui, ó. Vou focar nesse camarada. É aqui que é o meu nível de resistência. Certo? É o ponto deles. Vou botar aqui para cima. Ficar melhor para vocês enxergarem. Eu estou marcando o ponto de controle desses camaradas, tá? Então, esses camaradas aqui, ó. Então, eles aqui. Pronto, tá vendo? Então, esse que vai servir como meu nível de resistência, justamente por conta do maior pico de volume aqui nessa região, por isso essa queda toda. Ah, não dava uma venda aqui? Porra, dava uma venda excelente, top, se eu tivesse olhando só gráfico de 1 minuto. Mas aí quando eu vou olhar gráfico de M10, porra, a gente tá praticamente aqui em cima de um monte de POC. Como é que eu vou saber que o mercado vai romper essa região aqui? Entendeu? Então, por isso que eu botei meu trade no 0 a 0, tá? Por isso que eu botei meu trade no 0 a 0. Mas não quando a gente chegou aqui e fez esse fractal. Eu cheguei quando estava aqui em cima, porque eu já sabia o risco dessa operação.
Até mesmo que eu falei para vocês que a gente estava subindo em ABC na aula de ontem, ó, ABC, e depois de uma onda corretiva vem o quê? Uma onda de impulsão. Só que eu não acreditava que isso aqui vinha tudo para baixo, 3.000 e poucos pontos, não tem como saber, né? Se soubesse, eu tinha botado aí, nosso Deus, certo? Então a gente fez o padrão ABC, depois uma onda corretiva, onda de impulsão, então a gente teve isso. Então por isso que a gente trava o nosso trade no 0 a 0, justamente para a gente não pegar violinada e sair negativo, tá? Mas aqui, isso aqui é um trade de livro que dá para a gente pegar, como eu falo para vocês, se eu estivesse olhando só gráfico de 1 minuto, beleza? Então, esse aqui é um ponto de controle interessante para a gente monitorar. Esse ponto de controle está localizado lá nos 115, 145, tem uma distância muito boa dele para cá, então é mais ou menos aí 3.000 pontos, né? 3.300 pontos. Então, não vou levar muito em consideração ele nesse primeiro momento, a não ser que amanhã abra com um gap muito grande e a gente chegue aqui e teste essa região. Coisa que eu acho que não vai acontecer, beleza? Então, galera, o que acontece? A gente está trabalhando abaixo de 2 pontos de controle, tá? E a gente tem o nível de distribuição nessa região aqui, tá? Esse nível de distribuição é do pregão dia 3, tá? O pregão do dia 3 é esse aqui, ó. Essa distribuição toda que a gente fez aqui, tá? Isso eu estou no gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, M10, tá? Então, a gente foi testar novamente, teve um rompimento, veio aqui, testou, e nem veio testar 50%, veio e começou a cair, tá? Então, aqui é o nível de distribuição nessa região. Então, a gente está trabalhando abaixo do nível de distribuição e abaixo dos pontos de controle. Então, sinalzão de fraqueza total aqui no mercado, ainda mais com o rompimento do gráfico diário, tá? Então, beleza, o que eu espero para o pregão de amanhã e o que eu faria? Primeiramente, o fundo do meu coração, talvez ficar até de fora, tá? Talvez ficar de fora. Mas a gente tem umas observações aqui para deixar aqui para vocês, tá? Primeiramente, que a gente tem uma POC aqui. A POC do dia 24 de fevereiro passou nessa região. Então, vocês sabem que essa região aqui é uma região de suporte. Então, a gente tem uma POC no dia 25 de fevereiro. Então, vocês sabem que essa região aqui é uma região de resistência, porque foi rompida. E aqui não teve nem muita defesa dessa galera. Aqui passou como se fosse uma faca. Na verdade, passou como se fosse uma faca em todos os níveis de suporte no pregão de hoje, tá? Então, por isso que eu falo assim, eu ficaria naquela se fosse operar amanhã. Porque, cara, sinceramente, como a gente rompeu aqui todos esses níveis de proteção aqui, de suporte, será que eu vou confiar nessa POC amanhã se o preço, por um acaso, fazer um teste de demanda aqui nessa região? Então, eu ia ficar cabreiro, tá? Eu ia ficar bem cabreiro de operar. Mas vamos lá. A gente tem um stop curto e a gente tem 2 tiros para fazer no dia, né? Eu, particularmente, teria 2 tiros para fazer no dia. Então, a gente tem duas possibilidades. Peraí, galera. Deu uma machucada aqui no meu braço. Aqui. A gente tem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é, será que um preço ele vai chegar aqui nesse nível? Aqui, a gente faz uma besteira, seja abre sem gap. Vamos fazer como de sempre, ondas corretivas. Eu gosto de fazer isso. Mas quando eu falo ondas corretivas, ela pode ser uma onda logo direto, né? Pode abrir aqui dentro e tudo. Eu prefiro onda corretiva para medir um pouco mais da força dos comprados e dos vendidos, né? A gente saber se tem um nível de acumulação ou de absorção e tudo. Então, vamos dizer que o mercado ele abre amanhã aqui no meio, tá? Só que aí, o mercado ele faz um padrãozinho aqui que a gente chama de ABC. Vamos dizer aqui, ó. O mercado vem aqui, ABC, testou aqui. Eu tenho mais confiança de entrar comprado nessa região aqui do que entrar vendido nessa região, justamente porque a gente rompeu aqui com uma certa facilidade. Então, se o mercado ele rompe essa região aqui, vem testar essa região de POC do dia 25, aqui é um D-1, 2, 3, 4, 5, 6, D-6, eu faço uma compra aqui e o meu stop, o risco é esse aqui que eu tenho nessa operação. Então, se eu faço uma compra, stop logo abaixo, e aí eu tenho o retorno. O retorno seria isso aqui, ó. Tá? O retorno seria isso aqui, ou até mais esses outros níveis. Então, aí a gente tem que validar o fluxo para saber se a gente vai ter força para chegar nesses níveis, tá bom? Se eu não estou confiando nesse nível de POC aqui, então provavelmente eu não zeraria meu trade nessa região. Eu faria o que eu sempre faço uma parcial, 50% do movimento, que seria mais ou menos isso aqui, né? E deixo meu último lote rodando para ver até onde vai, até o final do pregão, tá? Até o final do pregão, certo? Então, a gente tem essa primeira possibilidade, né? Essa primeira possibilidade de trade aqui nessa região, que é uma região totalmente válida, que é o pregão do dia 24, né? A maior construção de 24, certo? Aí, a gente tem a segunda possibilidade, que é uma possibilidade que eu não tomaria risco, cara. Sinceramente, eu não tomaria risco, não. Do mercado vir aqui e fazer um ABC aqui, ó.
Ah, mas o mercado fez uma ABC aqui, eu posso vender aqui, posso botar um stop aqui curto para tentar a situação daqui para baixo. E aí eu ligaria um A, um B, um C e olha lá para baixo. Beleza, tranquilo, concordo também. Eu, particularmente, poderia até entrar, mas ficaria com medo de entrar aqui nessa região, justamente porque a gente passou aqui como faca. Então, não sei se aqui vai querer defender aqui essa região, tá? Mas é uma possibilidade, eu estou falando de possibilidades aqui, tá? Eu ficaria mais tranquilo em operar comprado nessa região do que vendido nessa operação. Aqui nessa ocasião bem aqui, mas é um risco aqui que também que fica bem curto e poderia acontecer isso, tá? A gente fazer uma vendinha aqui com stop curto e o mercado pesar. O mercado pesar aqui nos 50% entre uma POC e essa, não do movimento, mas sim entre essa POC e essa POC. A gente traça o trade no 0 a 0, puxa o trade aqui no 0 a 0 aqui, faz a parcial, tá? E deixa rolar o trade, porque o mercado ele pode bater nesse nível, começar a brincar e começar a subir, pegar a retomada de alta. Então, isso aqui pode acontecer. Então, justamente para a gente ficar livre desse movimento, que foi o movimento que aconteceu hoje, a gente já trava o trade no 0 a 0, porque se voltar e pegar, tira teu 0 a 0, mais os teus 2 de lote aqui, ou 5 de lote, 10 de lote, conforme a mão de cada um, você já tem garantido, tá? Então, isso aqui é uma opção também que o mercado pode fazer amanhã e poderia, né, dar uma situação boa de venda, tá? Então, o que eu vejo, galera? O que eu vejo? Poderia falar muito para vocês aqui de um possível padrão ABC se a gente tivesse testar esses níveis aqui, ó, ou até esse nível aqui. Então, assim, se o mercado ele faz um topo aqui nessa região, eu já tenho a minha projeção. E se ele não romper, eu já tenho a minha projeção. Se ele faz um topo nessa região, eu já tenho minha projeção. E se ele vier fazer um topo nessa região, eu já tenho minha projeção, tá? Assim, é difícil falar para vocês do padrão que a gente fez hoje para saber o que o mercado vai fazer, tá? Mas essa minha projeção eu não posso marcar hoje, tá? Eu não posso marcar hoje por quê? Porque eu não tenho um topo definido. Então, eu não vou marcar a projeção para a gente ter como base aqui, tá? Se eu for marcar uma projeção para vocês, eu vou marcar aqui, nesse 50%, para ver se a gente consegue pegar um 109, 118, tá? Então, seria o padrão ABC aqui para baixo, tá? Mas isso aqui o pregão tem que estar rolando, né? A, B, C. Venda aqui, stop aqui. Quando o mercado começar a andar, já trava o teu trade no 0 a 0 e tenta ser feliz para ver se a gente pega esse take aqui embaixo, tá bom? Então, essa é uma possibilidade. A possibilidade que eu tenho de compra, eu não tenho projeção de compra se a gente chegar aqui nessa região aqui. Eu não tenho projeção de compra, porque aqui não tem como eu traçar um pivô. Eu poderia traçar um pivô, mas depois que o mercado começasse a andar e fizesse um pivô. Aqui eu já tenho praticamente uma onda A. E eu não tenho uma onda para cima, mas eu tenho uma onda para baixo. Então aqui é mais fácil eu marcar um pivô de queda aqui do que um pivô de alta, tá? Mas eu tenho aqui a possibilidade de a gente fazer um belo de um trade justamente por conta da POC do dia 24 de fevereiro, tá? Então, galera, é o seguinte, a gente tem os dois cenários. O primeiro cenário, ABC, compra nessa região, stop aqui e tenta surfar essa onda para cima, tá? E tenta surfar essa onda para cima. Segundo cenário, a gente tem um cenário de queda, fazer um teste aqui ABC, venda nessa região, stop aqui em cima e tenta surfar essa onda para baixo. São essas duas possibilidades que a gente tem para o pregão de amanhã. O que vai acontecer? Não tem como saber realmente, a não ser quando o mercado abrir e a gente começar a ter essas projeções, esse nível de projeções. Você nota aqui que se a gente abrir aqui embaixo, eu não tenho um nível que eu posso marcar aqui, uma onda C para cima, não tenho ainda, tá? É mais fácil eu marcar aqui porque eu já tenho uma pernada aqui, uma possível, tá? Uma possível perna A. Tem uma possível perna A aqui para fazer uma perna B. Aqui para cima não tem, então a gente vai ter que esperar formar, beleza? Então é isso essas são as duas possibilidades que a gente tem para o pregão de amanhã, tá? A gente tem a possibilidade de compra nessa região e a possibilidade de venda nessa região. O ponto de controle está muito longe para a gente chegar e fazer isso, tá? E aí, se eu for levar em consideração aqui só gráfico de um minuto, que eu nunca opero só gráfico de um minuto, a gente poderia fazer aqui uma pernada B aqui para cima, né, e projetar onda C. É como eu falei para vocês, que eu poderia, essa aqui tudo é uma pernada A, então eu poderia projetar ela aqui A, B e C, ou até aqui nesse nível aqui, projetando o nível da distribuição. Mas está muito esticado, a gente tem que ver realmente o que o mercado vai fazer, a gente não vai ser incoerente aqui na leitura de hoje, tá? Então, galera, essas são as possibilidades para o pregão de amanhã. Como eu falei para vocês, amanhã eu fico 12 horas no serviço, não tem como operar, mas fica essa dica, tá? Eu vou deixar a descrição do vídeo esse nível de POC, porque aqui a gente tem um risco retorno bem tranquilo
E aqui também na POC do dia 25 a gente tem um risco de retorno bem tranquilo. Acredito muito que a gente possa fazer aqui uma possível pernada C para baixo, tá? Mas a gente tem que esperar para ver direitinho se isso vai acontecer, beleza? Gráfico de minuto vocês já sabem, né? Vocês já sabem isso aqui, que eu estou vendo um padrão de fraqueza, preço trabalhando abaixo do ponto de controle, para mim nada legal. No BOVA11 a gente tem uma rejeição dessa região, porém a gente está possivelmente fazendo teste de oferta nessa barra laranja, então a gente tem que ficar bastante ligado no pregão de amanhã. O pregão de amanhã vai ser bem tenso, beleza? Então, galera, é isso, tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, qualquer sugestão, crítica. E, mais uma vez, estou aqui só para ajudar, para ver se a minha análise bate com a análise de vocês e é um coletivo, né? Cada um com suas análises. Aqui eu falo do que eu estudei sempre, tá? Da minha vida até hoje eu estudo gráfico, para mim tem que estudar isso aqui diariamente. Isso aqui é uma forma também de estar me ajudando, porque todo dia eu tenho que olhar isso aqui e procurar padrões, e é isso, tá? Eu amo isso que eu faço, então eu tento passar com o maior carinho para vocês aí. E espero que esteja de certa forma ajudando algum de vocês, beleza? Então é isso, tamo junto, até mais, amanhã bom pregão para todos.